Olá, boa tarde, tudo bom? Meu nome é Gustavo Araújo, um prazer estar aqui com vocês hoje no Case Startup Summit 2020. Eu sou cofundador e CEO do Distrito e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre uma revolução até um pouco silenciosa até agora, né? A temporada de caça às startups promovida aí por grandes empresas, né? Vamos falar um pouquinho do que está acontecendo no mercado, né, por que essas empresas estão se movimentando dessa maneira e quais são os impactos também para os empreendedores, para as startups que estão na outra ponta produzindo tecnologia, né, e produtos digitais. Então, as corporações brasileiras, elas nunca investiram e compraram tanto startup como agora. E se você é uma pessoa que gosta de muito dado, é muito dado que você vai ver aqui nessa palestra, tá? A gente vai trazer muita informação e dados de mercado e pouca opinião, tá? Então, a gente vai trabalhar aqui com fatos ao longo dos próximos 35, 40 minutos. Bom, falando um pouquinho do Distrito, para introduzir o trabalho que a gente tem feito de mapear realmente o mercado, né, através desses dados de mapeamento que a gente traz esses insights dessa temporada de caça às startups, e o Distrito hoje é o maior hub independente de inovação e startups do Brasil, né? São 4 hubs físicos, 3 em São Paulo e 1 em Curitiba. São vários laboratórios dentro desses hubs também. A gente tem aqui em São Paulo, no Hospital das Clínicas, um laboratório de Hospital 4.0, de robótica e AI com a Pixion, de pulmão com a AstraZeneca. Temos também um laboratório de AI com a Microsoft, né? Um laboratório de IoT com a Bosch. Então, são espaços, né, utilizados para residência de startups e também para produção de tecnologia, para desenvolvimento de propriedade intelectual. Além disso, são 260 startups residentes, que hoje, no modelo virtual, também podem estar em qualquer estado brasileiro, que essa é a realidade, inclusive. Hoje a gente tem residentes de todos os estados brasileiros, não só residentes físicos que estão dentro de um prédio nosso. Elas conseguem, através de uma plataforma, ter acesso a todos os serviços. São 1.600 pessoas dentro dessa comunidade, né, nessas startups, uma agenda super extensa de eventos, cursos e workshops, são mais de 60 aí por mês, e mais de 50 corporações fazendo inovação aberta dentro dessa comunidade, seja com laboratórios, seja com essas áreas de inovação presentes, conectando startups para resolver problemas, e também investindo e comprando startups, um pouquinho do tema que a gente vai falar aqui hoje, certo? Bom, o Distrito, há 3 anos e meio, dedica uma boa parcela do teu tempo e um grande time de hoje, de mais de 15 pessoas, só para criar inteligência de inovação. Tá? Então, através de diversas tecnologias, enriquecimento de banco de dados e algoritmos que nos ajudam a encontrar inconsistências e a gerar insights, a gente tem um time que produz as tendências e entende quais são as tecnologias que estão crescendo mais no Brasil, quais são as startups, quais são as rodadas de investimento que estão por trás, né, desses empreendedores, quem são os venture capitals ou os grupos de investidores anjo injetando dinheiro no mercado. Então, a gente está mapeando aqui, hoje, em real time, mais de 12.500 startups com milhões de data points, como faturamento, background acadêmico dos sócios, ano de fundação, todas as rodadas de investimento, que tipo de produto que eles vendem, se é B2B, B2C, enfim, quantos downloads tem no aplicativo, qual o acesso real-time, o engajamento em social media. Todos esses dados cruzados nos ajudam a entender quais são os players, as tecnologias e os modelos de negócio que mais estão tracionando no mercado. Tá? Então, é com essa capacidade de mapeamento e geração de dados que a gente traz o subsídio dessa conversa de hoje. Porque a grande verdade é as empresas, finalmente, em 2020, acordaram para um movimento de investimento e aquisição de startups. A gente vai aqui olhar para alguns cases, mas o objetivo é a gente falar um pouco sobre o macro também desse movimento. Tá? A gente acaba hoje sendo também uma referência em dados, né? Hoje a gente fornece dados para os principais veículos aí da mídia brasileira e gostaria de falar um pouco do que está por trás desse movimento de compra
e investimento em startups. Corporate Venture Capital é fazer inovação aberta, né? E qual é a vantagem de se fazer inovação aberta, de se fazer Corporate Venture Capital? O teu P&D passa a ser o mundo. Então, é impossível uma empresa que compete com a outra de uma maneira fechada ganhar a briga, né? É uma competição injusta. A gente brinca aqui no distrito que se você é uma empresa que usa Open Innovation e você está competindo contra um player que não usa, você tem uma vantagem brutal em cima desse outro player. Por quê? Porque enquanto ele só tem o P&D dele, só tem os seus próprios executivos para criar produtos e serviços e levar isso ao mercado, você também tem tudo isso e mais tudo que está à sua volta. Todos os empreendedores, as startups, enfim, que podem estar acessíveis e podem conectar com você para gerar valor para o teu cliente. Então, a inovação aberta e o Corporate Venture Capital, sendo o braço de investimentos da inovação aberta, traz uma vantagem competitiva enorme para os players que sabem utilizar essa ferramenta, tá? Então, aqui a gente traz um gráfico onde a gente compara players que fazem Corporate Venture Capital, a velocidade de transformação, de turnaround, de uma grande empresa que faz Corporate Venture Capital versus uma empresa que não faz, né? A empresa que conecta, que investe, que compra a propriedade intelectual em volta dela, que tem esse braço de CVC, ela implementa a transformação, ela implementa a inovação de forma muito mais rápida do que a empresa que só cria a propriedade intelectual dentro de casa. Então, aqui, para materializar, né, de forma visual, a desvantagem que uma empresa que ainda não tem um braço de CVC possui quando a gente vai olhar para o mercado, né? Então, importante dizer também que quando a gente está falando de Corporate Venture Capital, a gente está falando de um dos 3 estágios aqui da jornada de transformação, né? No distrito, se a gente puder simplificar tudo que a gente viu aí nesses 4 anos de negócio e puder dizer para vocês o que funciona em termos de jornada de transformação, eu vou te falar, olha, funciona quem faz em paralelo, tá? Cultura, conecta com o ecossistema de startups para poder resolver problemas rápidos e faz o alto impacto, tá? E o que é o alto impacto? Né? Você tem 2 maneiras de fazer o alto impacto. Claro que você está trabalhando cultura, está ali conectando uma série de startups para resolver os problemas, mas o que é o alto impacto? O alto impacto é você formar squads para resolver problemas complexos, né? Você também criar, né, em conjunto com startups, inclusive, ou eventualmente até adquirindo uma startup como parte do projeto, criar produtos digitais, tá? Então, você ter squads é fundamental para fazer a transformação de alto impacto. A gente brinca que essas 2 coisas estão aqui nesse slide. Quando você entra numa grande empresa e você não vê isso acontecendo, é uma transformação que ainda está em estágios iniciais. Quando você entra numa grande empresa e você vê squads e você vê lá um braço de Corporate Venture Capital, isso significa que essa corporação ela já está mais madura no processo de transformação e ela já está lá na frente também, né? Ela já é uma empresa de tecnologia, ou pelo menos híbrida, né? Com um percentual de tecnologia alto nos seus produtos e serviços. Então, o Corporate Venture Capital, então, ele é a segunda maneira de você fazer o alto impacto. A gente vai explorar um pouco quais são as vantagens de se fazer Corporate Venture Capital e por que o mercado está aquecendo tanto, né? Mas você tem muitas vantagens em ter um braço de Corporate Venture Capital, investir e comprar startups. Para muita gente isso parecia longe, mas em 2020 o que a gente percebe é que as empresas realmente entenderam que isso é um mecanismo de alto impacto importantíssimo para isso, tá? Então, o que está acontecendo? As notícias estão nas manchetes, né? A gente tem Magazine Luiza comprando startup, Via Varejo comprando startup, XP comprando startup, Stone, que é uma ex-startup comprando startup. Então, a gente vê um movimento de aquecimento muito grande no mercado, né? A XP adquiriu 3 startups aí nos últimos 60 dias, a Via Varejo
fez a compra da Zapilog e completou a compra do Banqui nos últimos 90 dias, né? A Magazine Luiza comprou 4 startups só no mês de agosto, né? Há pouco tempo atrás. A Stone entrou no mercado de saúde comprando a Vita e tem lá um braço de Corporate Venture Capital também super ativo, cada vez mais ativo, né? Outros exemplos que não estão aqui, né? De Neon comprando startup, Cogna comprando startup, VEG investindo em startup, investiu recentemente numa startup de inteligência artificial para gestão industrial. Então, um mercado que vem se aquecendo cada vez mais, tá? Bom, falando um pouco, né, desse mercado que está sendo caçado, né? As empresas, uma vez que elas aprenderam que elas aceleram a sua transformação digital comprando startups, elas vão ao mercado. Eu gostaria aqui de trazer da nossa área de estatísticas do Data Miner, números frescos, tá? Inclusive pós-pandemia. Então, hoje a gente monitora, né, 17 mil startups, 12.500 ali com um tracking, tá? E o que a gente percebeu é que dessas 12.500 que estão tendo um tracking real-time, 8.000 delas permanecem vivas. Ou seja, a gente teve uma diminuição do número de startups no Brasil pós-pandemia, normal, uma situação difícil. Muitas startups não conseguiram fazer uma rodada de follow, tiveram que fechar suas operações ou tiveram que, né, enfim, fazer um merge também com outras empresas para poder sobreviver. E hoje, né, os principais setores são fintech, advertising, saúde, educação e varejo, nessa ordem aqui, por esses percentuais. O que é interessante que, olhando aqui esse mapa do Brasil, esse mapa representa exatamente o mapa de calor da concentração das startups hoje no país. Duas coisas, claro que o Sudeste continua ainda com um percentual maior, uma concentração maior, mas você tem startup no Brasil inteiro, e essa concentração ela está diminuindo. A gente percebe que a produção de tecnologia hoje no Brasil está descentralizando, da mesma maneira que descentralizou do Vale do Silício, da China, enfim, desses grandes polos para o mundo, né? A gente também percebe dos grandes centros hoje uma descentralização para o interior do país, tá? Então, São Paulo é 40%, né? O estado de São Paulo ainda detém 40% aí das startups brasileiras, e depois você tem outros grandes estados aí brigando mais ou menos próximos, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, tá? Que são as principais regiões hoje, né, de criação de empreendedorismo digital. Eu queria aqui agradecer, a gente vai olhar dados, né, que são também cedidos por muitos venture capitals apoiadores, né, aqui do distrito Data Miner, grupos de anjos, aceleradoras, enfim, players que dividem as informações de rounds de investimento também com a gente. E vamos falar um pouco das estatísticas, né? O que está acontecendo no mercado nesse exato momento? O que aconteceu no mês passado, né? Setembro, a gente tem esse dado fresco. Então, a gente teve, nesse último mês agora, em setembro, 124 novos deals que entraram para a nossa base, tá? Sendo que desses 124, claro, sempre entram deals mais antigos, 106 foram agora deals desse último ano. Então, hoje a base aqui do distrito, ela tem um mapeamento de 5.131 rodadas de investimento para gerar os insights e os dados e as informações que a gente vai falar agora, tá? O que aconteceu? Até o mês passado, setembro, foram investidos no Brasil 2,2 bilhões de dólares, tá? Então, é um crescimento grande em relação ao que a gente vinha tendo até agosto, tá? Basicamente, a gente teve um mês de setembro fortíssimo, que fez com que esse ano, que estava bem atrás do ano passado, quando a gente compara o mesmo período, né, de 2019, a gente tem 3 bilhões de dólares em 2019 versus 2,2, quase 2,3 bilhões de dólares esse ano, no mesmo período, até setembro. E a gente estava bem atrás, né? E com duas fortíssimas rodadas em Neon e em Vtex, que inclusive virou o mais novo unicórnio brasileiro, a gente teve um catch-up, o que mostra que o mercado de investimento em startups, em geral, tá aquecendo também.
Importante dizer que os 3 primeiros trimestres, né, de 2020, eles só ficam atrás, e por muito pouco, de 2019. Né? Então, a gente consegue ver, quando a gente compara os 3 quartos, né, os 3 primeiros trimestres, 2019 a gente teve 2,35 bi de dólar, e agora em 2020, 2,2. Então, mesmo pós-pandemia, a gente consegue ver uma recuperação acelerada, né? O que a gente vai identificar, e a gente já vai falar sobre isso, até o mês de setembro, né, quando a gente teve 2 aportes muito grandes, a maior parte dos tickets era muito baixa. Então, a gente tinha uma quantidade alta de tickets, mais baixa. Se a gente compara, inclusive, só o dado da quantidade, nos 3 primeiros trimestres, a gente está falando de 322 rodadas de investimento de janeiro a setembro desse ano. Tá? Então, um mercado que já está maior em número de transações do que o mercado do ano passado, que foi um ano muito forte para nós aqui de startups, tecnologia, certo? Então, olhando, né, o mês de setembro especificamente, foi o mês de setembro mais movimentado da história do Venture Capital brasileiro, seja ele Venture Capital puro, seja ele Corporate Venture Capital. Né? Foi o maior setembro que a gente teve, né, no Brasil desde 2011. Então foram 37 deals e 843 milhões de dólares. Então, como a gente já mencionou, foi um mês que basicamente salva o ano e bota o ano de 2020 on track do crescimento, né, para poder até superar até dezembro o que foi o ano passado. Então, num ano de pandemia, num ano de crise financeira, a gente está vendo que a atividade de investimento em startups está crescendo. Tá? Um ponto importante, tá? 93% do capital está no late stage, isso é óbvio também, pelo tamanho das rodadas, né? Mas a gente tem muita rodada seed, muita rodada Series A, muita rodada pre-seed. Isso é uma característica também de um ano em que os investidores, primeiro, ficaram mais cautelosos e, claro, num momento de menos capital disponível, né, os cheques passam a ser menores também. O que a gente percebe aqui, pelas rodadas que a gente acompanha, é de que as rodadas que começaram antes da pandemia e terminaram depois da pandemia tiveram os cheques e os valuations das empresas bastante reduzidos, na ordem de 40% a 50% ao longo do processo da pandemia. Né? Então, a crise financeira trouxe um impacto não de quantidade de deals, mas de tamanho de cheque. Tá? Seguindo aqui, eu acho que é importante a gente entender também quais são as áreas mais quentes, né? Quais são as áreas onde a gente está vendo o maior número de deals. E aqui o dado, ele não é de setembro, eu estou trazendo esse gráfico aqui, olhando só de janeiro a junho, o primeiro semestre do ano, onde a gente percebe uma atividade maior em fintech no estágio seed e em health tech também no estágio seed, e na sequência em advertising tech em pre-seed. Ou seja, a atividade em quantidade de deals ela está concentrada nesses 2 estágios, e se a gente tiver que destacar os setores, então é saúde em primeiro lugar, finanças, né, serviços financeiros em segundo, fintechs, e terceiro, advertising. Interessante também identificar clusters, né, de investimento. Então, como quem trabalha com startup nesse mercado de corporate venture capital e de venture capital sabe, né, existem redes de co-investimento. Então, a gente consegue perceber aqui, né, um cluster que envolve eBricks, Monax, Canary, Valor, DGF, Kazek, Redpoint, e um outro cluster, né, onde tem ali Bossa Nova, Ace, Incide, Domo, que estão investindo ali com um perfil um pouco diferente. E a gente tem ainda mais um cluster na esquerda, aqui no sul, né, onde você tem a Equicid, a WoW, a Darwin, enfim, players que estão, né, localizados aí mais no sul do país. Então a gente percebe uma atividade em comum, inclusive,
nos VCs, nos Venture Capitals que estão injetando dinheiro nas empresas. Tá? E vamos falar do mês de setembro, mês passado, o que aconteceu? Né? Foram 2 rodadas, basicamente, que concentraram 62% do volume investido até agora. Tá? Foram 2 rodadas de late stage, né? Não foram, foram rodadas de scale-ups já bem mais maduras, né? E que impulsionaram as estatísticas aí do setor. A gente pode ver aqui, né, o Series C, né, o gráfico do Series C indo para cima aqui, chegando em quase 600 milhões de dólares aí no mês de setembro, tá? E importante dizer sobre o assunto-chave que a gente também está abordando, né, nessa conversa, foram 100 fusões e aquisições que já aconteceram em 2020, tá? Esse é um movimento, até agora, mais silencioso, mas que, na nossa visão, é uma das grandes tendências para 2021, um mercado superaquecido em termos de fusões e aquisições, ou seja, M&As com startups, tá? Foram 100 transações que já aconteceram esse ano. Bom, falando de M&A, esse trimestre especificamente, este último trimestre, foi o trimestre mais aquecido da história do Brasil. Então, a gente praticamente começa, né, a ter uma recuperação aí pós-pandemia e tivemos 54 transações de julho, agosto e setembro, tá? 21 dessas foram fusões, né, e o restante aquisições. Vamos falar também e vamos entender um pouquinho o que está acontecendo em relação a isso. Tá? Se a gente tivesse que fazer uma quebra em relação aos setores que estão sendo mais procurados pelas empresas hoje, né, as startups que estão sendo mais caçadas pelas grandes empresas para fusões e aquisições, a gente tem aqui advertising tech, né, marketing, social media, performance, enfim, com 15 M&As. A gente tem fintech com outros 15 M&As. Depois a gente tem M&As de TI, tecnologia em geral. Então, o que entra aqui nessa categoria? Entra, por exemplo, uma aquisição como a que o Itaú fez da Zup, né? Como que a Nubank fez da Performatech, enfim, são empresas de tecnologia, né? Depois você vê retail em quarto lugar e depois vem as outras categorias, educação, supply chain, aí indústria, mobilidade, saúde, food, enfim, e várias outras, tá? Então, essa é a quebra entre os setores mais aquecidos, né, e mais visados nessa caça de startups. Bom, eu queria aqui começar a falar sobre alguns players, tá? Então, ao falar sobre esses players e sobre esses cases, eu quero abordar qual é o ganho, né? Por que uma grande empresa ela faz um M&A? Por que as grandes empresas agora entenderam que é o momento de ir a mercado e investir e comprar startups, né? Então, por exemplo, a Pixion, ela entrou no mercado de telemedicina comprando a Boa Consulta, né? A Boa Consulta já era uma empresa, né, mais madura, B2B, 2C, né? Uma empresa que já tinha levantado aí 15 milhões de reais de investimento desde a fundação e ela foi adquirida para a Pixion. A Pixion é uma empresa de tecnologia para o setor de saúde. Então, claro que a Pixion poderia ter produzido dentro de casa, ainda mais sendo uma empresa de tecnologia, o seu próprio módulo de telemedicina. Mas por que ela não fez? Né? Quais são os ganhos que você tem quando você faz uma transação? Tá? E aqui a gente tem, inclusive, né, o que o Armando Butina, que é o CEO da Pixion, fala, que é uma ampliação da estratégia da companhia. Porque o Boa Consulta, ele traz um produto que a Pixion não tinha, né, que complementa a suite de ERP que eles já fornecem para laboratórios e hospitais. Então, aqui é uma extensão de linha de negócio, né? Aqui se ganha tempo,
né? A gente vai falar sobre esse tempo daqui a pouco, mas perguntar para o Armando por que ele comprou a Boa Consulta, ele vai falar alguém tempo, né? O tempo que ele demoraria para produzir um módulo de telemedicina dentro de casa, 1 ano, 2 anos, enfim, às vezes pode ser até mais, dependendo da complexidade, ele ganha ao trazer uma empresa no D0, né? Ele ganha tempo não só no produto, mas ele ganha tempo também na cabeça, no mindset da equipe dele, porque ele traz cofundadores para dentro do time que são empreendedores digitais, que estão acostumados a fazer muito com quase nada, né? Que trazem essa cultura empreendedora para dentro da empresa e acelera também a sua própria transformação digital, né? Então, essas são 2 grandes vantagens. O Magazine Luiza adquiriu o Aikifome, né? Então, e o Aikifome é um app de delivery de comida, né? O Magazine Luiza ampliando cada vez mais o seu portfólio de soluções para varejo. O Magazine Luiza fez só em agosto 4 aquisições, né? Adquiriu também o Canaltech, enfim, uma atividade de corporate venture capital super ativa que o Magazine Luiza tem para acelerar o seu plano de transformação. A gente tem, como a gente comentou também, Via Varejo, né, fazendo aquisição completa do Banqui, do seu banco digital, fazendo aquisição do WhatsApp Log para transformar suas lojas em mini centros de distribuição para o mercado e para os seus próprios sellers. Então, o varejo aqui indo também bastante, de maneira bastante acelerada, as aquisições e investimentos em startups. Tá? A gente vê aqui, por exemplo, o iFood, também em setembro, anunciando a sua 12ª aquisição, um iFood que já tem na sua cultura adquirir empresas, né? Então a gente percebe aqui, a gente tem toda essa tabela de aquisições anteriores do iFood, à la carte, Paparango, Apetitar, Deliveria, Netcook, Devorando, Spoon Rocket, Rapidu, Hekima, Domicílios.com e Ecomanda, né? Então, startups primariamente do seu core business também, que foram adquiridas para ampliação de market share. A gente teve também em setembro uma aquisição anunciada pela Loft, né, a Invest Mais. Então, a Loft, que também tem um histórico aí de aquisições recentes, só em 2020, né, ela já fez 3 aquisições, contando com a Invest Mais, também da Spree, da Hotel, e no ano passado, em 2019, da Decorate. Então, a gente começa a ver esse movimento também dos players de tecnologia que já nasceram nesse mercado de inovação aberta, né, usando a própria essência para também expandir e crescer mais rápido. Tá? Então, quando a gente olha, né, o mercado em geral, e vamos fazer aqui uma fotografia do primeiro semestre de 2020, a gente tem mais da metade das transações de empresas B2B, né, ou seja, são empresas que estão sendo adquiridas, né, para reforçar o portfólio de serviços B2B, né, de quem compra, ou para realizar uma aceleração de um plano de transformação interno, e depois algumas outras transações B2B, B2C, B2B2C e B2C direto. Tá? Bom, as corporações brasileiras, né, nos primeiros 6 meses do ano, são as que mais adquiriram startups, né? São o tipo de player que mais adquiriu startup. E aqui nesse quadro a gente tem uma comparação dos primeiros 10 anos, né, desse mapeamento que a gente tem aqui, de 2010 a 2020, e um retrato do primeiro semestre desse ano de 2020. Tá? Então, quando a gente compara o que aconteceu até agora com esse ano, a gente vê que 82% de quem comprou startup, né, de quem foi à caça das startups aqui no Brasil, é de nacionalidade, ou seja, empresas de nacionalidade brasileira, né? E depois 17,1% de players internacionais. E aqui, talvez um número que nos traz, né, um pouco da sensibilidade do que está acontecendo,
34,5% dos M&As foram feitos por startups. Ou seja, M&As que estão sendo feitos por outras empresas de tecnologia, né, que eram, né, pequenos há 2, 3, 4 anos e entendem o poder que o Corporate Venture Capital tem na hora de acelerar um plano de expansão. Porque, principalmente as scale-ups, né, como a gente sabe, não tem tempo a perder. Eles precisam ganhar mercado rapidamente. E adquirir uma startup é, às vezes, o caminho mais rápido. Tá? 60%, quase, 58,1%, foram M&As, né, provocados por corporações. Ou seja, em 2020, né, a gente tem um crescimento no número, na atividade e uma manutenção aí dessa atividade de M&A por volta aí da casa de 60%. Ou seja, quem mais compra empresa realmente e compra startup no Brasil são as grandes corporações. Tá? E como a gente falou, qual que é o benefício, né, de uma corporação fazer um movimento como esse? Quando a gente vai falar com os CEOs, eles falam que realmente o ganho que se tem de tempo de produto, o ganho que se tem de tempo de aceleração de cultura do teu time de executivos interno, né? E o ganho que se tem mercadológico também, de muitas vezes você trazer já um faturamento para dentro de casa, faz qualquer conta passível de ser feita numa movimentação dessa se pagar, tá? Então as grandes empresas, elas estão aprendendo a destravar valor dentro dos seus negócios através do investimento e da aquisição de startups. Esse é o grande driver. Então, para as corporações que estão aqui me assistindo, falar sobre esses dados, mostrar o quão aquecido está, né, esse mercado de M&A com startup, né, fica o recado de que, para quem não tinha isso no plano, precisa ter. Né? Precisa ter porque o teu concorrente vai ter. O teu concorrente vai aprender rapidamente que, investindo ou comprando uma startup, ele chega mais rápido no plano de transformação digital que ele precisa chegar. Ele faz o turnaround digital mais rápido. Então, hoje, quando a gente conversa com o C-Level dessas grandes empresas, né, quando a gente conversa com quem comprou, com quem fez essas 100 transações que já aconteceram em 2020, o principal driver para que eles tenham feito isso é tempo. Tempo de construção de produto, tempo de mudança de mindset e tempo para se crescer market share. Tá? Eu queria agora terminar um pouco aqui, né, começar a finalizar o nosso papo e dizer para vocês que todos esses dados, todos esses números e todos esses insights que foram usados para a construção dessa palestra, né, de caça, de aberta a temporada de caça às startups, elas fazem parte de um estudo que a gente faz, que chama Inside Venture Capital Brasil. Esse estudo, ele tem uma newsletter que é 100% gratuita, tá? Então, você abrindo aqui a tua câmera nesse QR Code, né, ou digitando essa URL que está aí embaixo no seu browser, você pode acessar essa página da newsletter e se cadastrar e ter acesso às principais movimentações de M&A, compras de startups por grandes empresas e investimentos de venture capitals em startups também. Tá? Esse daqui hoje é o principal monitor de transações do mercado e para você, startup, para você, gestor de inovação de uma grande empresa, ou para você, venture capitalist ou investidor anjo, que está nesse mercado, eu garanto que vão ser informações aí valiosas para você acompanhar a cada 15 dias, um mês, quando a gente solta updates de dados. Tá? Queria também terminar dando um recado agora especificamente para as startups. Tá? Então, hoje o distrito, como eu falei lá atrás, tem 260 startups como residentes. Essas startups fazem parte de um programa chamado Distrito for Startups e que, através de um programa que custa de R$ 99,00 a R$ 199 por mês, essas startups passam a ter acesso a uma série de serviços e uma rede de suporte que aumenta muito a chance do sucesso. Tá? Foram vários cases, inclusive de compra de startups residentes nossas por corporações.
Então, a B2W comprou há pouco tempo atrás o Supermercado Now, que era residente do distrito. A Ambev comprou, né, o Menu.vc, que era residente também nossa do distrito, só para falar aí, né, de startups mais de varejo. Então, uma das coisas que a gente faz no Distrito for Startups é conectar grandes empresas com empreendedores digitais, né? Então, no Distrito for Startups, vocês terão acesso a diversas grandes empresas que estão conduzindo Open Innovation conosco, mais de 50 corporações nesse exato momento. Além disso, você tem acesso a mentorias, você tem acesso a diversos benefícios de Microsoft, Asana, Pipedrive, Amazon, AWS, enfim, vários outros parceiros que estão lá também dando benefícios e créditos para que você use na sua startup, né? Principalmente no começo, que é um momento mais delicado para que você não gaste tanto dinheiro assim do teu cartão de crédito. Então, entre lá, é uma comunidade vibrante, né, que aumenta realmente a tua chance de sucesso. Fica o convite também, quem quiser abrir a câmera no QR Code, ou então digitar distritoforstartups.com no browser. Gente, eu fico aqui agora para me despedir. Espero ter trazido aqui um pouco de dados e um pouco da temperatura de como está o mercado hoje de M&A e aquisição de startups por grandes empresas. A gente deu um contexto antes de falar sobre a aquisição em si do mercado de investimentos, né, que está também reaquecendo. Então, a gente espera que logo, logo a gente possa ver essa pandemia, né, essa crise financeira pelo retrovisor e volte on track na velocidade que a gente estava em 2019. Então, me despeço, um grande abraço a todos, seguimos juntos aqui no evento que está com uma programação incrível. Tchau, tchau.